Pois bem, meus amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, né, para este momento que é muito especial. Você que está tendo a oportunidade agora de assistir este vídeo que nós estamos produzindo, né, e tem a finalidade de anunciar, né, a palavra de Deus, que é o que nós fomos chamados para fazer, a nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir e eu quero compartilhar com você, né, deste momento que para nós é muito especial e sabendo que é uma missão que nós temos uma alegria muito grande de sermos estes escolhidos para cumprir esta missão. Tem aqueles que foram chamados para ser profissionais da área da saúde, outros que vão se envolver na engenharia, construindo, né, edificando algum monumento, alguma grande obra. A nossa foi de realmente ganhar para Jesus almas que para ele são muito preciosas. E nós nos alegramos muito por ser estas pessoas que teve esse privilégio. Olha, hoje dentro desta nossa programação, onde estamos produzindo para o nosso canal no YouTube, né, que é o canal Mensagem de Fé do Pastor Eladir Amaral, e também para o Facebook, né? Simultaneamente nós vamos estar fazendo aí este completo, né, trabalho para a obra de Deus. E eu quero então que você tenha essa oportunidade, que você dê essa oportunidade para nós também e anuncie aí, né, propague aí a palavra de Deus através do trabalho que nós estamos aqui executando, e eu não tenho dúvida que você será muito recompensado, mais do que ouro, mais do que prata, porque estamos falando de alguém que pode realmente nos dar a recompensa, é aquele que tudo pode, ok? Mas eu não quero ficar só nessas minhas palavras, eu quero ser bem objetivo, porque eu quero desfrutar o máximo na palavra de Deus, o conteúdo que o Senhor colocou no meu coração para anunciar para você nesse dia de hoje. Vamos lá? A mensagem, a palavra de Deus a qual eu quero trabalhar com você, eu dei um título para ela, e esse título, na verdade, é um exemplo mesmo de homem de Deus, um exemplo de simplicidade. E eu vi esse exemplo no homem ao qual a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, cita esse homem com muita propriedade, ainda que até mesmo na humildade dele, ele procura se esconder. Ele nem mesmo, né, sequer ele permite anunciar a si próprio quando dele mesmo ele está falando. Apóstolo Paulo. Vamos lá? Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Diz assim o versículo 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, diz o apóstolo Paulo. E ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, diz ele, também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando então que há 3 céus, é isso mesmo? E é isso. O primeiro céu, onde na verdade estão as nuvens, o segundo céu, onde estão os astros, as estrelas, e o terceiro céu, onde é a morada de Deus. Então ele está dizendo para mim e para você, nesse dia de hoje, que ele foi arrebatado, ele foi levado em espírito até este lugar, e de lá ele conseguiu ouvir e ver coisas que ele vai citar que o homem não é lícito falar. Ele então deixa claro para nós que o que diante dos olhos dele foi colocado, e eu anunciava, eu pregava isso falando para a igreja, de que até hoje Paulo não nos declarou. Talvez aí é que está o grande segredo, porque se hoje você também, assim como eu, tenta imaginar, e eu na minha concepção, né, na minha visão simplória, eu procurei imaginar
o que seria que Paulo havia visualizado nesse terceiro céus. E eu tenho por princípio, né? Eu estou aqui conjecturando com a minha imaginação, fazendo um desenho, uma imagem do que Paulo tenha visto. E a visão que me foi dada é essa, de que a visão a qual Paulo ali viu e não falou para ninguém é de um mundo, mas tão grandioso, mas tão cheio de graça, mas em tanta paz, em tantas coisas que jamais a visão humana seria capaz de conceber. O que o Paulo viu, por mais que eu tente traduzir aquilo que eu imagino, nenhum de nós conseguiríamos conceber essa ideia. Muitos diriam, é um absurdo, mas isso é coisa louca, tu tá doido, porque é algo, como ele diz, ao homem não é nem lícito falar, porque a humanidade não seria capaz de compreender. Mas eu acredito que é esse tipo de mundo, que antes mesmo do Adão e da Eva pecar do jeito que pecaram e impediu que nós vivêssemos esse mundo, entende o que eu estou falando? É isso que Deus tem preparado para nós. E nós deixamos de viver por conta do pecado do Adão e da Eva. Bom, vamos lá, voltar para o livro aqui para que a gente possa entender. E ele diz, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E o versículo 5 diz, de alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, o Paulo deixa claro de que alguém que foi a esse lugar e viu essas coisas que são coisas inefáveis, a esse ele realmente ele se gloriaria, porque viu coisas que realmente é as coisas que Deus produziu para mim e para você. Deus tem coisas grandes. A passagem a qual nós estamos, no processo qual nós estamos vivenciando, mesmo estando na igreja, mesmo vivendo nesse ambiente, onde a palavra de Deus é abundante no meio de nós e nos traz uma paz, uma alegria grandiosa em todo momento, para que espiritualmente nós possamos crescer, mas ainda assim, com todo o crescimento, não se chega perto do que Ele, após esse período, após esse momento, após esse ambiente que nós estamos vivendo, não se compara do que Ele tem preparado para nós. É coisas tremendas, são coisas grandiosíssimas. E aí o Paulo continua dizendo, porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, ou tolo, ou sem entendimento, porque direis a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Entenda que apóstolo Paulo agora, pela sua demonstração de simplicidade, primeiro, porque desde o início da mensagem, ele não deixa claro de quem está falando, mas ele está falando dele mesmo. E por que eu falei da simplicidade? Porque ele poderia, começando esse texto, dizendo, eu tive a visão, eu fui ao terceiro céu, e eu ouvi coisas de Deus que ao homem não é lícito falar. Pronto, ele jamais teria a aprovação de Deus para ter esse capítulo sendo mencionado pelos lábios dele. Mas na sua simplicidade, 14 anos, diz o texto, ele guardou essa revelação. Depois de 14 anos, sabe-se lá por que ele está revelando isso? Para que eu e cada um de nós que estamos aqui, né? Aqui ao meu redor está a produção, a gente está num ambiente de estúdio, né? Gravando esta mensagem. E para nós todos, essa mensagem está sendo
recitada. Com que propósito? Para que na demonstração da simplicidade do Paulo, a gente também venha se gloriar. Porque é assim, é com esse espírito que Deus espera que tenhamos. Amém? Essa simplicidade Deus ama. Por 14 anos, apóstolo Paulo guardou esta revelação, que ele não revelou o que ele viu, mas a atitude de esconder, de não mencionar que ele está falando dele mesmo, o apóstolo Paulo, denota o quê? Alguém muito simples, que poderia usar em determinado momento e bater no seu peito dizendo: eu fui alguém que fui ao terceiro céu, e eu vi isso e eu ouvi aquilo. Não, em nenhum momento ele falou isso. E aqui, quando ele faz essa declaração, ele diz que alguém que não sei se no corpo ou fora do corpo, não é esse o espírito que Deus espera dos seus servos. Mas assim como ele foi simples, Jesus Cristo simples, nasceu num lugar humilde, não foi lá numa estribaria, num lugarzinho onde era ali o abrigo, né, dos animais, e ali foi dado à luz, ali ele verdadeiramente veio, foi concebido naquele ambiente. Veja que coisa, né? E daí muitos com muitas polpas, com muita, né, arrogância. Não é esse espírito que o Senhor espera de nós. Mas sobretudo eu digo você nesse dia que o exemplo que o apóstolo Paulo nos concede é um exemplo de quem verdadeiramente tem tudo para crescer, tem tudo para ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, porque jamais o Senhor usaria para fazer a sua obra alguém com tanta arrogância, com tanta soberba, com tanta altivez. O Senhor procura os simples, e os simples, estes, verão a glória de Deus. Amém? Que esta palavra possa falar mais ao seu coração, e se hoje você é essa pessoa que, por conta do seu conhecimento, por conta da sua condição social, por conta talvez dos seus vestimentos, por conta talvez do carro que você ostenta, da casa que você mora, você se sinta alguém melhor do que alguém, desça desse sapatinho de vidro e venha para o chão. Faça como o Senhor quando falou para o Abraão: Abraão, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Faça dessa maneira e o Senhor te usará e muito, para que através da tua vitória e na tua simplicidade o nome dele seja glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e eu quero orar por você. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que neste dia de hoje, ou nesta noite, eu não sei em que momento esta pessoa estará recebendo esta mensagem, Pai, mas que o Senhor possa, Pai, no momento em que ela ouvir, no momento em que esta palavra lhe tocar o coração, que esta pessoa se renda, que esta pessoa se entregue, que esta pessoa possa verdadeiramente reconhecer que tu és o Deus Todo-Poderoso e que ela deixe se envolver, deixa ser aquebrantada, deixa ser, se necessário for, como diz a tua palavra, Pai, esmiuçada, porque só o Senhor pode pegar o vaso, quebrar o vaso e fazer um vaso novo. E que teu nome seja glorificado na vida desta pessoa, para a glória do seu reino. Amém. E graças a Deus. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.